Boa noite, amados irmãos, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, vos sejam multiplicadas. Com muita alegria, nós, mais uma vez, temos a oportunidade de compartilhar a palavra do Senhor, onde nós já estamos a 35 mensagens, praticamente, e não saímos ainda do capítulo 11. Semana que vem, nosso irmão Marcelo vai finalizar o capítulo 11. Nós estamos, para contextualizar os irmãos, nós estamos mergulhados, fazendo uma viagem pelo livro de Atos, Atos dos Apóstolos. E semana após semana, Deus tem falado ao nosso coração, tem nos mostrado o início de tudo, de como a igreja cristã começou, e sempre Deus tem um ponto de origem, e ao longo de muitos séculos, muitos cristãos, milhares de cristãos, se desviaram por muitos séculos. Então Deus está nos falando nesses últimos dias para nós voltarmos à origem, voltarmos ao ponto. Então, essa noite nós vamos compartilhar com os irmãos Atos capítulo 11, do versículo 19 ao versículo 26. Antes de nós fazermos a leitura bíblica, vamos orar mais um pouco? Querido Pai, nós te louvamos e te bendizemos. Amém. Porque a tua palavra, Senhor, ela é viva e eficaz. Ela é mais cortante de qualquer espada de dois gumes, Senhor, e ela penetra até o ponto. Essa noite nós te pedimos, por meio do teu Santo Espírito, que o Senhor possa dividir tudo aquilo que seja da alma e que seja do Espírito, mas que nós possamos discernir a tua perfeita e agradável vontade. Pai, nós te pedimos em nome de Jesus Cristo, pelo teu Santo Espírito, o autor das Escrituras e o inspirador das Escrituras, que venha falar no nosso coração, venha nos falar linha após linha da tua santa palavra, e que por meio dela, Senhor, nós possamos ser agraciados, e que por meio dela, Senhor, nós possamos ser abençoados, para no nosso viver, Senhor, para nos tornarmos mais parecidos contigo, não sermos confundidos nesse mundo tão hostil, que as pessoas, Senhor, possam ver em nós um testemunho de sermos verdadeiros cristãos, aqueles que amam o Senhor, aqueles que têm um coração aberto, dilatado, para amar as pessoas. Por meio da tua palavra nós possamos alcançar as pessoas, abençoá-las com o Evangelho, abençoá-las com o próprio Deus, a vida eterna. Por isso nessa noite nos agracia, Senhor, um pouco mais, com a tua presença, com a tua graça e com a tua misericórdia, Senhor. Nós rogamos a ti, em nome de Jesus Cristo. Se há alguma coisa contrária essa noite, nós já rejeitamos, em nome de Jesus. Aleluia! Arrebata o nosso coração para ti, para a glória do teu nome, Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Vamos ler Atos 11, 19 a 26. Alfredo vai nos ajudar. Então, os que foram dispersos se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram do Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falaram também aos gregos, anunciando-lhes o Evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos que, com firmeza de coração,
permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo. E muita gente se uniu ao Senhor, e partiu para Tarso, À procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Puxa, eis aqui a nossa identidade, irmãos. O princípio da nossa identidade começa aqui. Semana passada, só para contextualizar os irmãos, nós vimos ali que Pedro, ele deu um relatório glorioso na igreja em Jerusalém. Então, os apóstolos e os da circuncisão foram convencidos das evidências irrefutáveis do que ocorreu lá sobre a descida do Espírito Santo aos gentios na casa de Cornélio. E aí eles pararam com todas aquelas críticas, houve um apaziguamento, se apaziguaram, né? Houve paz, e passaram a louvar o Senhor. Então esse é o relato de Pedro. Abner na semana passada nos mostrou que ele trouxe paz à igreja e glória ao nome do Senhor. Então os judeus crentes, eles reconheceram que aos gentios foi dada a graça de Deus e o arrependimento para a vida. Então essa salvação, ela foi enviada, endereçada a todos os povos, e o evangelho foi compartilhado também com judeus e gentios. Agora, uma vez acontecido tudo isso, todos estavam no barco de Pedro, validaram Pedro, e de braços abertos eles receberam os convertidos de todas as tribos, povos, línguas e nações. Então, barreiras derrubadas, agora eles abrem os braços para acolher os novos crentes, sejam eles gentios, gregos e judeus. Então, irmãos, aqui, nesse capítulo 11, na verdade, o versículo 19, ele precisa ser mais contextualizado com Atos 8:1. A recomendação que o Senhor Jesus deu em Atos 8:1 antes da sua ascensão. O Senhor deu a seguinte ordem: vós, não se ausente de Jerusalém, até do alto que sejais revestidos com poder, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e aos confins da terra. Aí Atos 8:1, interessante. Atos 1:8, o Senhor dá ordem. Atos 8:1, houve grande perseguição na igreja em Jerusalém, e todos foram dispersos, exceto os apóstolos. Está ali em Atos 8. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja de Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Aí nós vimos que Felipe desceu para Samaria, houve a pregação em Samaria, o batismo aos samaritanos, houve a validação da igreja em Jerusalém, e mais tarde Pedro, ele desce fazendo a obra, sai de Jerusalém, vai a Jope, de Jope ele vai a Cesareia encontra Cornélio. Cornélio teve um sonho, apareceu um anjo, dizendo para ele para mandar buscar Pedro, e Pedro teve uma visão. São duas visões relatadas no capítulo 10. E se nós lermos, irmãos, a partir do capítulo 7, depois da morte de Estevão, o capítulo todo 7 relata toda a história, a defesa de Estevão e a morte de Estevão. E fala no final do capítulo 8 que, no início do capítulo 9, Saulo tem a conversão de Saulo. Então, Lucas, que é o autor de Atos, ele vem dando uma narrativa de todo o livro de Atos em sequência. Capítulo 9, a conversão de Saulo. Saulo começa a pregar em Damasco, depois vai para Jerusalém. Nós vimos tudo isso. Em Jerusalém, houve uma discussão com os helenistas judeus, ao ponto dos irmãos descerem pelo cesto, entre as muralhas. E aí ele foi levado para Cesareia, que é um porto,
e de Cesareia ele foi enviado para Tarso, sua cidade natal. Aí Lucas, ele dá um parênteses no livro de Atos, porque aí ele vai, esse parênteses dessa narrativa, ele vai falar um fato muito importante, que é a descida do Espírito Santo aos gentios. No capítulo 10, quando fala das duas visões, Pedro, depois dessas visões, o batismo do Espírito Santo aos gentios, Pedro ele volta para Jerusalém, e os apóstolos chegou ao conhecimento deles, que Pedro estava se misturando, estava comendo com os gentios, e entrou na casa de gentios. Então Pedro, ele começa por uma ordem. A Bíblia nos falou a semana passada que o Espírito Santo é tão maravilhoso, que ele tem uma ordem. Pedro não precisou pegar testemunhas, olha, vem aqui, os 6 que foram com ele, fala aí para os apóstolos, o que aconteceu? Não, Pedro ele explica a sua narrativa por uma ordem, e aí foi tudo apaziguado. Agora, Lucas fecha o parênteses e começa de novo, no versículo 19 desse capítulo 11, a sua narrativa da expansão do evangelho depois da perseguição que houve após a morte de Estevão. Então, por isso que nós lemos Atos 1:8 e Atos 8:4. Vamos ler aqui Atos 8:4. Entretanto, os que foram dispersos, eu vou pedir para você coloca esse template, primeiro, por favor. Eu quero mostrar um mapa para os irmãos, que é bom nós contextualizarmos como que foi o início, irmãos, desses que foram dispersos. Então, lá em Atos 4, foram dispersos e iam por toda parte pregando a palavra. Atos 11:19. Então, os que foram dispersos, eu vou ler aqui o versículo para os irmãos. Os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia. Os irmãos vão ver ali, olha, a Fenícia, esse lado direito aqui. Opa, muito bom, obrigado. Olha, os fenícios, eles eram hábeis em navegação, eles eram excelentes marinheiros. A civilização fenícia, ela se instalou nesse ponto aqui, olha, entre a Síria e hoje o Líbano. Então, toda essa região, pegando uma parte de Jerusalém, subindo até o norte, até quase chegar a Antioquia, era Fenícia. Então era uma região composta de várias cidades, Tiro, Sidom. Então esses saíram da onde? O versículo 19. Eles saíram, eles se espalharam até a Fenícia, que é essa região. Chipre é uma ilha aqui do lado, eles também saíram. E aqui de Cirene. Cirene é o norte da África, é a Líbia hoje, é o norte da África. Então eles saíram de Cirene, alguns deles eram, porém, de Chipre e Cirene. Eles foram dispersos e foram todos para Antioquia. Olha de onde eles saíram. Alguns saíram de Jerusalém, foram para Antioquia, alguns saíram daqui e outros saíram de Chipre, que é uma ilha bem do lado. Aqui é todo o mar Mediterrâneo. Versículo 19 mostra para onde eles foram, irmãos. Eles foram para Antioquia. E esses que foram, esses evangelistas anônimos, a Bíblia não mostra o nome deles. Eles chegaram lá não anunciando ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Havia um conceito entre eles que a palavra precisa ser chegada primeiro aos judeus. Mas aí teve outro grupo de evangelistas anônimos, que eram os de Chipre e de Cirene. Eles foram até Antioquia, os de Chipre e Cirene. Foram até Antioquia também, anunciando, continuando o versículo 20, foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. Isso daí é rico, irmãos. Tem o template número 2, você passa para mim, por favor? Então, só para os irmãos saberem, o mar Mediterrâneo, aqui está um mapa mais ampliado. Toda essa região aqui é o território fenício. Ele pega uma parte da Palestina e chega até uma parte da Síria.
O outro template, obrigado. Então eles chegaram a Antioquia. Nós vamos ver, irmãos, mais para frente, as viagens missionárias de Paulo. Então aqui, irmãos, em Antioquia é o ponto de partida para todas as viagens missionárias de Paulo. Pode fechar. Obrigado. Aqui segue então o versículo dizendo: então, a Fenícia, como eu falei para os irmãos, é o moderno Líbano. Chipre é uma ilha da onde Barnabé nasceu. Ele era cipriota de Chipre, está lá em Atos 4:36. E Antioquia, a cidade de Antioquia era uma capital da província romana, era uma província romana da Síria. Hoje, Antioquia pertence ao território turco. A Turquia, ela adquiriu essa parte onde era Antioquia. Ela foi fundada por Seleuco Nicator, que é chamado de Seleuco I, por volta do ano 300 a.C. Recebeu o nome de Antioquia em homenagem ao seu pai, Antíoco. Naquela época, em Antioquia, havia uma grande população judaica, em torno de 500 mil de pessoas, 500 mil pessoas. E era a terceira maior cidade do Império Romano, depois de Roma e Alexandria. E era uma rota, os irmãos viram para o mapa, né? Era uma cidade, toda cidade costeira são rotas de comércio, mas infelizmente cidades costeiras têm muita idolatria e imoralidade. Então Antioquia, esse era o contexto, irmão, cultural daquela época, multirracial, um contexto de muito comércio, imoralidade e idolatria a deuses pagãos, deuses gregos e orientais, mostra a diversidade cultural. O versículo 21 de Atos nos mostra que a mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. Puxa, irmãos, a mão do Senhor estava com eles e muitos abraçaram a fé. Eu vou ler aqui na Bíblia de Jerusalém esse versículo. A mão do Senhor estava com eles e um grande número, abraçando a fé, converteu-se ao Senhor. Irmãos, quando a mão do Senhor está junto, isso mostra que Deus estava confirmando, Deus estava, por meio do ministério desse, abençoando, e a multiplicação aconteceu. O resultado foi que muitos creram e se converteram ao Senhor. Um ministério não consegue converter pessoas a não ser que tenha a mão do Senhor. A mão do Senhor é muito importante. A mão do Senhor precisa estar com elas, independente, irmãos, da raça ou da cor de pele. Aqueles de Cirene são do norte da Líbia. Eles estavam pregando o Evangelho. E a mão do Senhor estava com eles. Então, independente da raça ou da cor de pele. E aqui, a palavra a mão do Senhor, eu fui buscar aqui no grego, a tradução para mão é sheir. Significa pela ajuda ou ação de alguém, por meio de alguém. Isso se aplica-se a Deus, simbolizando sua força, atividade e poder. Isaías 59:1 diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida. Os irmãos já leram esse versículo? Para que não possa salvar, nem seu ouvido, para que não possa ouvir. Nem o seu ouvido para que possa ouvir. Então, graças ao Senhor, pela mão do Senhor, por meio desses que pagaram o preço, que foram espalhados e foram até Antioquia. E a frase crendo e se converter ao Senhor, descreve, irmãos, tanto uma obra de fé, quanto do arrependimento. E essa palavra arrependimento, nós já vimos aqui em um estudo que o irmão Emerson nos deu, é a mesma palavra que em grego que chama-se epistrefo. Só que essa palavra ela tem um significado muito especial também para os judeus. Porque muitos judeus ali estavam desviados
até da Torá, até das suas adorações ao Deus único. Então, a palavra epistrefa aqui, muitos crendo, é fazer retornar, voltar para o louvor do verdadeiro Deus. Isso é muito rico, irmãos, esse significado. Então, versículos 22 até o versículo 24, as notícias correm rápido. E aí, no versículo 22, a notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém e enviaram Barnabé até Antioquia. A igreja de Jerusalém era composta dos principais apóstolos, porque quando houve perseguição, lá em Atos 8:1, todos foram dispersos, exceto os apóstolos. Então os apóstolos ficaram em Jerusalém, uma atitude sábia, porque havia muitos irmãos ali. E numa perseguição, precisa de encorajamento, precisa de palavra. Então a igreja de Jerusalém era dotada de todos os apóstolos que restaram. Estavam ali os três principais, Pedro, Tiago e João. Mas pareceu bem ao Espírito Santo, irmãos, eles escolherem um verdadeiro pastor. E eles enviaram o que tinha de melhor na igreja. O melhor, enviaram Barnabé. Enviaram Barnabé. Os irmãos lembram de Barnabé? Vamos voltar em Atos 4. Quem era Barnabé? Atos 4 tem ali um relato de Lucas, Atos 4:36. O nome dele era José. Os judeus tinham o hábito de mudar o nome por causa da sua personalidade, das suas obras, das suas atitudes. Quando uma pessoa era dotada de muitos dons, os judeus mudavam o nome. E ele era o nome de José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação. Ele era um levita natural de Chipre. Os irmãos lembram a ilha de Chipre? Então eles enviaram Barnabé. O Espírito Santo é tão sábio, porque muitos saíram, inclusive os de Chipre. Então Barnabé se sentiu em casa, e ele é natural de Chipre. E filho da exortação significa filho da consolação, aquele que encoraja. Então, irmãos, na igreja nós precisamos de irmãos que encorajam. Na igreja nós precisamos de irmãos que exortam, não no sentido de exortar para depreciar. Exortar é encorajar. Amém. Aleluia! Nós precisamos de irmãos com essas características, aqueles que exortam. E ele vendeu um campo, ele vendeu uma fazenda. Segundo os historiadores, ele tinha um campo muito grande, que era uma fazenda, e ele trouxe o preço e depositou nos pés dos apóstolos. Essa é a base que Lucas narra de Barnabé em Atos 4. Então ele era uma pessoa muita fidelidade dos apóstolos. E aqui Atos 11, eles enviaram o que eles tinham de melhor ali. A igreja em Jerusalém enviou um homem, um irmão capaz, conhecido pela sua generosidade. Inclusive Barnabé foi um dos que defendeu Saulo depois da sua conversão e o levou até Jerusalém para a validação dos apóstolos. Os irmãos lembram disso, né? Saulo, depois, quando começou a pregar, Barnabé falou: não, vem comigo, eu vou te levar até Jerusalém para chancelar o teu ministério, porque havia muita confusão na época, que ele era um perseguidor e agora ele se converte e prega Jesus Cristo. Então, irmãos, eles levaram um grande pastor ali. Bom, tendo ele chegado, eles enviaram. Então, a palavra enviaram, quando eles enviaram, a palavra enviar significa uma função de apóstolo. Então, a Barnabé não era um apóstolo de Jerusalém, mas o fato deles enviarem, na sua função ele se tornou um apóstolo. Eles enviaram Barnabé até Antioquia. Aí olha, irmãos, o versículo 23, que interessante. Tendo ele chegado e vendo. Tendo ele chegado e vendo. Ninguém falou para ele o que estava acontecendo. Ele viu com seus próprios olhos.
Então, tendo ele chegado e vendo, vamos ler esse versículo? Tendo E veio a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Quando você vê um irmão se alegrando pelo mover de Deus, seu coração está muito cheio. Ele se alegra com o mover de Deus na vida dos outros, irmãos. Que rico isso. Barnabé, ao chegar em Antioquia, olha que ele viu. Ninguém contou para ele. Ele viu uma demonstração da graça de Deus. Isso deixou Barnabé muito alegre. E aí, o que ele fazia com a sua alegria? Exortava. Ele não é o filho da exortação? Ele tem um ministério. O ministério dele é de encorajamento, de encorajar. Numa igreja nova, tem muitos convertidos. Muitos. Né? Eu não sei a experiência dos irmãos, quando a gente prega o evangelho para uma pessoa nova, você precisa encorajar essa pessoa, não é verdade? Quem daqui teve tempo de dedicação, de quando pregou o evangelho, está cuidando de alguém novo, passar em casa, pegar a pessoa, trazer para a reunião, não é verdade? Convidar talvez para tomar café, para almoçar, é um investimento. Em São Paulo, quando nós morávamos na Zona Sul, todo sábado e às vezes domingo, nós pegávamos um casal. Naquela época nós nos reuníamos em São Paulo, Zona Sul, e nós nos reuníamos em São Caetano, ABC Paulista. Acho que alguns aqui devem conhecer. É uma distância longa. E nós passávamos para pegar esse casal. Eu preguei o evangelho para ele na empresa que eu trabalhava. E ele ficou muito alegre quando ele foi a primeira vez na reunião da igreja. Aí ele começou a ir com a esposa. E nós pegávamos ele todo sábado, e às vezes domingo, e levávamos para a reunião. E assim, você está carregando a pessoa, você vai comer, a pessoa vai comer junto com você. E graças ao Senhor, irmãos, crentes, pessoas novas em Cristo precisam ser encorajadas. Isso não quer dizer que os mais antigos também precisam ser encorajados. Então a igreja em Antioquia, ela precisava de alguém que encorajava, que alentava o coração dos irmãos. E Barnabé tinha esse ministério. Então ele se alegrou com o que ele viu, e ele exortava a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Não é fácil um crente novo permanecer no Senhor, não é verdade? Os irmãos lembram da parábola que o Senhor Jesus falou em Mateus capítulo 13? Cada vez que a palavra é semeada, ela cai em um diferente tipo de lugar. Ela cai entre as pedras, ela cai no meio do caminho, e ela não frutifica. Porque logo vem o maligno e arrebata. Satanás e os anjos caídos não querem que a palavra frutifique numa pessoa nova. Por isso, irmãos, é dever nosso exortar, consolar, admoestar. Não digo só os novos crentes, todos nós precisamos de encorajamento. Quem daqui precisa de encorajamento? Puxa, aleluia, todos nós precisamos de encorajamento. Nós precisamos de pastores, aquele que nos encoraja, aquele que manda uma mensagem: irmão, que saudade de você. Faz uma semana que eu não vejo o Mateus, já fiquei com saudade do Mateus. Eu falei: irmão, que saudade eu senti de você. Sabe, irmãos, numa comunidade, nós precisamos encorajar uns aos outros. Aleluia, glória a Deus. E esse era o ministério de Barnabé. Com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Esse é um grande desafio nos dias de hoje, irmãos. É muito desafiante hoje as pessoas novas permanecerem no Senhor. E aí, Lucas relata as 3 qualidades de Barnabé. Por que ele exortava? Por que ele consolava aqueles novos convertidos a permanecerem de coração no Senhor? Porque ele era um homem bom. Puxa, era um homem bom. Versículo 24. Cheio do Espírito Santo e de fé. Irmãos, isso é muito rico. Eu vou ler uma frase, ainda falando da alegria
que Barnabé viu a graça de Deus no meio dos irmãos ali em Antioquia, tem uma frase que eu li no livro que diz assim: em qualquer que seja a reunião de cristãos com quem nós nos associamos, preste bem atenção, em qualquer que seja a reunião de cristãos com quem nós nos associamos, é importante que outros sejam capazes de ver a graça de Deus entre nós. Aleluia! Eles não deveriam enxergar uma ênfase no ego, no eu, mas nas regras feitas pelo homem ou no desempenho humano, mas na gloriosa graça de Deus. Isso deixará alegres. Eu me encho o meu coração de alegria nas nossas reuniões da igreja. Por isso as nossas reuniões da igreja precisam ser reuniões alegres. Cada um tem uma porção, cada um precisa compartilhar, não é verdade? Então Lucas descreve aqui, irmãos, as características de Barnabé. Ele possui 3 qualidades essenciais para o serviço a Deus. Puxa, quando eu vi isso eu falei: Senhor, no nosso serviço a Deus eu preciso ter essas características. Um homem bom. Que mais? Não precisa ser só bom, mas ele precisa ser, que mais, irmãos? Me ajudem aí. Cheio do Espírito Santo e de fé. O homem bom, a bondade é uma atitude cristã para com o homem. Barnabé não prejudicava ninguém, mas somente fazia o bem. Cheio do Espírito Santo significa que ele estava sob o controle do Espírito Santo. Não havia nada, irmãos, na sua vida para impedir a atuação do Espírito Santo e a atitude dele para com Deus. Cheio de fé. A fé é a atitude para com a palavra de Deus. Quanto mais eu tenho palavra, cada vez mais que a gente mergulha na palavra, cada vez mais que eu e você ouve a palavra, mais a fé é acrescentada. O apóstolo Pedro, ele fala: com a fé vem a virtude, com a virtude o conhecimento, e aí vai um somatório. É a balança que você põe a palavra de Deus e vem a fé. Um dia, irmãos, esse prato ele vai fazer tanto efeito. Lembra daquela balança, não a digital de hoje, mas aquela balança que tinha 2 pratos. Você põe a fé, põe a virtude, põe o conhecimento, põe o domínio próprio, vai pesando. Puxa, irmãos, você fica cheio de fé, cheio do Espírito Santo. Amém. Aí você se torna bom nas suas atitudes com as pessoas. Aleluia. E aí, um homem como o Barnabé, irmãos, as suas atitudes, suas características, ele viu que ele não ia dar conta em Antioquia. Ele não se importou que os apóstolos enviaram ele para Antioquia para fazer uma obra. Isso mostra o caráter de uma pessoa. Ele teve que, versículo 25, ele partiu Barnabé para Tarso. Ele deixou a obra em Antioquia, que ele foi encarregado para ir lá, e foi procurar Tarso. Foi lá para Tarso, à procura de Saulo. A palavra procura é anazetel, em grego. Anazetel, que significa procurar, pesquisar, fazer uma procura diligente. A Bíblia, irmãos, como diz um amado irmão aqui, é cheia de detalhes. Atente aos detalhes. Partiu Barnabé para Tarso à procura. A Bíblia não diz: partiu Barnabé para Tarso e achou Saulo. Certamente ele dispensou muito tempo procurando Saulo. Segundo os historiadores, essa viagem de Barnabé demorou uma estação. Quanto tempo demora uma estação para outra? São 3 meses, não é isso? 3 meses. Verão, agora nós estamos no verão. Daqui a pouco chega o outono. 3 meses. Aproximadamente uma estação. Barnabé ficou procurando Saulo em Tarso. Tarso é na Sicília. Então, Saulo devia estar ali pregando o evangelho, esperando o chamamento de Deus. Tendo encontrado, versículo 26, não é verdade? Então, Barnabé teve que procurar um pouco. MacArthur, que é um escritor, ele diz o seguinte, diz a palavra original, sugere uma procura trabalhosa por parte de Barnabé. Saulo era tão valioso para Barnabé
que valeu a pena ele deixar a obra em Antioquia por uma estação, MacArthur diz isso, e procurar muito para encontrá-lo. Irmãos, isso é o coração de um homem de Deus, um homem cheio do Espírito Santo, de fé, um homem bom. Ele divide o trabalho com outras pessoas, mesmo que elas sejam melhores. Irmãos, não se envergonhe de você ser humilde e pedir ajuda para alguém, por mais que você seja hábil, por mais que você seja bom em fazer aquilo. Pede ajuda para alguém. E aí o coração de Barnabé, ele dividiu esse trabalho, ele buscou Paulo e o colocou no centro da obra missionária. Então, irmãos, numa igreja nova, por um lado precisa ter o equilíbrio. Estava ali Barnabé para encorajar, para demonstrar aqueles novos convertidos que permanecessem no Senhor. Mas por outro lado, a igreja precisa de ensino. Precisa ou não precisa de ensino? Então Barnabé viu que ele não podia fazer isso sozinho. Então ele viajou, trouxe Saulo, porque Saulo, ele ia agora compartilhar junto com Barnabé aquela obra missionária. E aí, versículo 26, tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Aqui não está falando 5 mil, 10 mil, havia numerosa multidão. Então, não é fácil, irmãos, gasta-se tempo para discipular as pessoas. Eles permaneceram com aquela igreja um ano inteiro, ensinando muitas pessoas. E esse viver da igreja, vários judeus se convertendo, vários gregos, gentios se converteram. Antioquia, como eu falei aqui, era uma cidade, irmãos, cheia de imoralidade. Era uma cidade tinha muitos deuses politeístas, muitas adoração a deuses. E a igreja causou um impacto muito grande naquela cidade, muito grande. E aí, a continuação do versículo diz: em Antioquia foram os discípulos chamados pela primeira vez, chamados de cristãos. Eles receberam a sua identidade. Receberam a identidade. Essa é a minha e a sua identidade, ser um cristão. Eu vou agora discorrer um pouco, irmãos. Até aqui, todos os convertidos, eles eram chamados de santos, Atos 9, crentes, Atos 5, de irmãos, Atos 6, de testemunhas, Atos 5, 32, de seguidores do caminho. Inclusive os judeus chamavam da seita dos nazarenos. Os judeus chamavam da seita dos nazarenos, e chamados de nazarenos. Mas, irmãos, aqui tem uma grande virada. Pela primeira vez, o nome cristão aparece na Bíblia. Em Antioquia, tinha muito povo pagão, gentios, era uma mistura multirracial. Os gentios idólatras, eles precisavam de um nome para designar pessoas que não eram judeus. Então você tinha ali na cidade judeus, os judeus se vestem como um judeu, os gregos se vestem como gregos, e tinha a igreja. Como é que nós vamos dar o nome? E era muito hábil os habitantes de Antioquia, por uma questão até de escárnio ou de zombaria, dar apelidos. Vocês sabiam? E aqui, irmãos, eles provavelmente usaram o termo cristão para zombar dos seguidores de Jesus. Antioquia era famosa para zombar e xingar. Por exemplo, naquela época, havia na região aqueles que seguiam seus mestres. Por exemplo, Ptolomeu. Então eram
os Ptolomaitas. Aí tinha, todo mestre tinha seus seguidores. Então, aqui, eles deram o nome de cristãos. Por quê? Porque seguem Jesus Cristo. Os judeus de Jerusalém não deram o nome de cristãos porque eles não criam em Jesus ou Cristo. Sabiam de Jesus, mas não aceitavam Cristo como ungido de Deus. E aqui o significado, irmãos, de cristãos. Vamos fazer algumas reflexões sobre o nome cristão. Em nossos dias hoje, qualquer um que se diz acreditar em Deus e julga pertencer a uma religião ou alguma comunidade denominada cristã, mesmo que não frequente com regularidade, acha-se no direito de dizer que é cristão. Eu vou falar 3 aspectos de ser um cristão. Número 1, ser cristão não significa ter sucesso, ter coisas, ter bens. Essas coisas estão no pacote da provisão. Ser cristão é nascer de novo. É a alegria indizível de conhecer o próprio Deus, de conhecer o seu próprio Senhor, de se parecer com Cristo, de ter as mesmas atitudes de Cristo. Cantamos um hino. À medida que a vida cresce em nós, se manifesta toda a sua expressão. Nós nos tornamos, como diz o hino, a expressão de Deus na carne. Então, ser cristão, irmãos, é uma alegria indizível de conhecer o próprio Deus como nosso Pai amado. É fazer parte da família de Deus, receber o reino dos céus no coração. Além disso, é viver essa nova vida, não para si mesmo. Lembra que Paulo escreve aos Coríntios? Ele escreve que não viver para si mesmo, mas por aqueles que por eles morreu e ressuscitou. Para alcançar pessoas, servir, cuidar, zelar, amar vidas com o amor de Deus. Número 2, ser cristão não é status, privilégios de alguns, títulos de outros, nem ser melhor do que outras pessoas. Ser cristão é reconciliar nossos irmãos perdidos com Cristo. Uau! Ser cristão é reconciliar irmãos perdidos em Cristo. Não somente reconciliar pessoas com Deus, levar o Evangelho, a salvação, mas reconciliar nossos irmãos com Cristo. É vivificar pessoas, lugares com o amor de Deus. A Bíblia, irmãos, é muito clara. Em 2 Timóteo 2,4 ela afirma que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Ser cristão é carregar esse desejo de nosso coração, vivendo para manifestar, representar o reino de Deus na terra, de maneira que pessoas sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Número 3, ser cristão é viver a alegria de ter uma nova criação. Paulo também fala, eis que alguém está em Cristo, é nova criatura ou nova criação. As coisas velhas já passaram, eis que se fez tudo novo. Todas as coisas velhas, natureza do pecado, mente egoísta. Ser cristão, irmãos, é ver com uma perspectiva que a nossa vida terrena ficou para trás e tudo se fez novo. Temos uma nova natureza, uma nova razão de existir. Fomos criados, recebemos o Senhor, mas parecer com o Senhor, para resplandecer a glória de Deus em Cristo por meio de nós, por meio das nossas atitudes, por meio das nossas ações. Jesus nos convida para pegarmos a nossa cruz e o seguirmos, sendo como Ele aqui na terra, uma vida chegada para servir as pessoas e não a si próprio. Aqui nós ganhamos, irmãos, a nossa verdadeira e real identidade em Antioquia. Antioquia se tornou um centro de obra. Deus pôde, através de Antioquia, irmãos, espalhar o Evangelho até os confins da terra, seguindo o mandamento do Senhor em Atos 1:8. Eles começaram por Jerusalém, por toda a Judéia, por Samaria e até os confins da terra. Graças ao Senhor. Tem umas 2 notas aqui que eu queria ler para os irmãos sobre o real significado de ser um cristão. Olha o que um dos pais da igreja, chamado Policarpo de Esmirna. Policarpo foi discípulo de João, do apóstolo João. João
Policarpo seguia o apóstolo João no final do primeiro século, e ele viveu depois da morte de João até o segundo século. Ele escreveu o seguinte no seu martírio, anotaram isso no seu martírio no segundo século. O procônsul da época instou com o Policarpo dizendo: jure, e eu ponho em liberdade, rejeite a Cristo. Irmão, isso é muito forte. Ele foi instado a rejeitar o nome de Cristo. Policarpo disse: 86 anos eu tenho servido o meu rei e meu Senhor. Ó, irmão, você até arrepia. 86 anos eu tenho servido o meu rei e meu Senhor. Ele nunca me fez qualquer coisa. Como então eu posso blasfemar contra o meu rei e meu Salvador? E quando o procônsul novamente o pressionou e disse: juro pela fortuna de César. Olha que tipo de juramento mais insano. Jurar pela fortuna de César. O que a fortuna de César ia fazer para ele ali? Ou seja, ele estava importunando ele para blasfemar contra o Senhor, negar o nome do Senhor, mas por causa de fortuna. Muitas vezes, irmãos, muitas coisas vêm para nós rejeitarmos o nome do Senhor. As coisas nos assediam. E ele diz o seguinte: se pensas em vão que jurarei pela fortuna de César, como disseste, e finges não saber quem sou e o que sou, ouça-me dizer claramente: eu sou cristão. Antes do seu martírio, eu sou um cristão. Outro pai da igreja, Eusébio de Cesareia, famoso historiador da igreja no terceiro século. Puxa, irmãos, Eusébio, ele descreveu um crente, na sua história, ele descreveu um crente chamado Sanctus de Lyons, na França, na época da Inquisição. Ele foi torturado por causa do nome de Jesus. E aí Eusébio de Cesareia, ele escreve o seguinte: à medida que o torturavam cruelmente, eles esperavam fazê-lo dizer alguma coisa má ou blasfema. Eles perguntaram seu nome e ele apenas respondeu: eu sou cristão. A qual nação você pertence? Ele respondeu: eu sou cristão. Em qual cidade você mora? Eu sou cristão. Aí os inquisidores começaram a ficar bravos. Você é um escravo ou um homem livre? Eu sou cristão. Era a sua única resposta. Não importava o que eles perguntavam sobre ele, ele apenas respondia: eu sou cristão. Amém. Eles não conseguiram, e ele morreu com as palavras em seus lábios: eu sou cristão. Eusébio, que é o historiador, ele criou, catalogou e preservou relatos históricos e a documentação dos primeiros 3 séculos do cristianismo. O Senhor nos abençoe, nos agracie e nos mostrar, irmãos, a nossa identidade, algumas palavras práticas aqui nesse texto que nós lemos. Que o Senhor nos abençoe e guarde. Aleluia. Vou parar por aqui.